Então vamos voltar para a nossa apresentação. Feita a primeira demo, vamos continuar falando do funcionamento do log de transação e agora a gente começa a analisar o Log Sequence Number, o famoso LSN. Gente, o LSN ele é um número, ele é sempre incremental, tá? Ele é composto de 3 partes. Quais são essas partes? Primeiro é o número do VLF. A gente vai discutir VLF quando a gente vai falando de arquitetura física do log de transação. Depois, em seguida, é o número do log block, que também é um número incremental, tá, gente? O número do VLF também é incremental. E, por fim, é o número da entrada, né, dentro de um log block. Então, todos os 3, na hora que a gente pega a combinação, o log sequence number é sempre o que, gente? É sempre crescente. E é com base no LSN, tá, que o SQL Server a gente vai conseguir pegar e fazer a consolidação entre o log de transação e os seus dados. Por quê? Porque toda vez que a gente está falando de saber analisar se uma página está atualizada ou não, como é que o SQL Server vai fazer isso? Ele vai lá na página, vai dar uma olhada no cabeçalho da página que tem marcado qual foi o LSN que fez a última alteração naquela página de dados. E se o LSN da página for menor do que o LSN atual, que o SQL Server está pegando e está querendo validar se está correto ou não dado, ele sabe que o que? Se é o valor menor, que aquela página precisa de ser atualizada, e com o log record, né, que é o registro que está dentro do log, aí ele vai pegar e conseguir atualizar corretamente a página de dados. É importante, gente, que a gente entenda, depois a gente vai ver isso, que uma transação não significa que é uma entrada no log de transação. Uma transação podem ter N entradas no transaction log, seja 3, 5, 10, 20, por aí vai. Um conceito importante que eu vou começar a citar aqui bastante é o data cache. O que é o data cache? É uma área do buffer pool onde estão nossas páginas de dados. Seja uma página do índice cluster, seja uma página de uma tabela heap, seja uma página de um índice não cluster, essas páginas estão no data cache. E quando a gente está falando de write ahead logging, toda vez que a gente faz o commit de uma transação, né, a gente viu, por exemplo, no exemplo passado, a alteração de um registro, depois a gente fazer o commit daquela transação, por padrão, as páginas de dados não são escritas no disco. A única coisa que é persistida quando a gente faz um commit é o log de transação. Esse é o protocolo write ahead logging. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Então imagina só, gente, a gente tem uma transação bem semelhante àquela primeira, que é um begin transaction com um commit, e no meio tem um update que eu estou atualizando a minha tabela de pessoa física. Qual que é a diferença para esse exemplo aqui? A diferença é que eu vou começar a mostrar o quê? Que além do log buffer e além do meu arquivo de log, o que eu tenho? Eu tenho o meu arquivo de dados, onde aqui a gente consegue ver uma página, tá? Essa aqui é a página 200 do arquivo 1. E no cabeçalho dessa página eu vou ter uma informação de qual que é o que? A última operação do log que pegou e modificou essa página. Tá legal? Então eu estou considerando que essa página 200 tem um dado aqui dentro que é o dado A. Tudo bem? Gente, o LSN a gente acabou de ver que ele é um número composto de 3 partes. Eu coloquei aqui o valor 100, né, só para simplificar. Então, na verdade, né, a formação do número é diferente. E o que acontece então quando o SQL Server pega e vai executar, né, essa pequena transação? Ele vai começar a escrever lá no nosso log buffer o begin transaction. Aquela operação ela vai receber um log sequence number, vamos supor 500, e depois o SQL Server tem que fazer o que? A gente tem que fazer o update de um registro dessa minha tabela. Só que esse update ele não vai pegar e vai fazer o update diretamente no disco. Toda manipulação de dados ela acontece onde, gente? Em memória. Então o que vai acontecer? Para que o update seja feito, o SQL Server vai pegar a página que está no disco,
vai carregar essa página lá para o data cache, tudo bem? E uma vez que essa página está dentro do data cache, o que ele pode fazer? Aí sim ele pode pegar e executar o comando de update. Nesse caso aí, gente, o comando de update, como é uma outra operação e tem que ser registrado no log de transação, ela vai receber um novo LSN, por exemplo, 501. E o que acontece quando o SQL Server executa a operação de update? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai atualizar a página. Então, estou atualizando o conteúdo da página, não só o conteúdo, eu estou atualizando também o cabeçalho da página. Para falar o que, gente? Para falar que essa página aqui, ela foi atualizada por uma entrada no log, que é a entrada 2, está vendo a entrada aqui, que tem o LSN o que, gente? 501. Isso é super importante para o SQL Server saber depois, durante um processo de recuperação, se o dado está atualizado ou não, ok? E aí, uma vez que foi feito o update, tá? Os detalhes de como que acontece a atualização dessa página lá no data cache, a parte de letting, tá fora do escopo desse treinamento, tá? Leva na fé que a coisa funciona direitinho. E aí, uma vez que a gente fez o update, o commit vai ser escrito lá no log buffer. Gente, o que a gente sabe que acontece quando é disparado um commit de uma transação? O SQL Server vai pegar e vai fazer o flush desse log buffer para o arquivo de log. Então, o que acontece? Houve o commit, vai ser escrito lá no arquivo de log os dados que estavam no meu log buffer, tudo bem? E uma vez que foi persistido as informações do transaction log lá no arquivo, o SQL Server mostra para o usuário que a transação foi commitada e o que ele faz com a página de dados que está suja no data cache. Por que suja? Porque ela foi alterada. O que ele vai fazer com essa página suja no data cache? Nesse momento, nada. Nada? Não, nada. Isso que eu estou mostrando para vocês é o nosso famoso protocolo Write Ahead Logging. Isso é escrita primeiro no log. Depois, em algum momento, aquela página vai pegar e vai ser persistida no arquivo de dados, mas não nesse momento. O SQL Server trabalha com escrita adiantada no log. E aí, gente, o que pode acontecer? Nesse momento, vamos supor, já foi persistida a transação no arquivo de log, o usuário recebeu o commit, então ele pensa, opa, estou garantido, minha transação já foi lá no banco de dados, né, já recebeu o ok. E aí o que acontece? Perdi meu servidor, caiu meu servidor. Pegou, alguém foi lá e puxou o cabo de energia e desligou o servidor. E aí? O que vai acontecer? Gente, se eu perdi o servidor, eu vou lá, vou colocar o cabinho de energia nele, vou restartar a minha máquina e o serviço do SQL Server vai ser restartado e aí vai começar o processo de recovery. Agora, tudo que estava na memória, o que aconteceu? Gente, tanto o meu log buffer que está aqui, como o meu data cache que está aqui, eu perdi tudo. Por quê? Porque memória é volátil. Agora, o que eu não perdi? Eu não perdi o meu log de transação e as informações que já haviam sido persistidas e também não perdi o meu arquivo de dados. Só que nesse momento, aquela minha página 200, ela está desatualizada. O que o SQL Server vai fazer durante o processo de recovery? Tá? Sem entrar no detalhamento de quais são as etapas do processo de recovery. Primeira coisa que ele vai fazer ele vai partir, analisando o nosso arquivo de log, vai olhar para o arquivo de log e vai perceber o que? Ele vai simplesmente pegar e falar o seguinte, opa, essa operação 3 aqui, o que eu tinha nela? Ela é o que? Um commit. Se ela é um commit, então esse conjunto de operações que fazem parte da mesma transação tem que ser o que? Tem que ser refeito para colocar o banco de dados em estado consistente. E o que o SQL Server faz? Ele vai pegar e vai refazer as operações.
Então ele vai pegar, vai de novo carregar aquela página para a memória, e aí ele vai fazer o que? No processo de recovery, o que ele vai validar? Ele vai pegar e vai ver o seguinte: olha, a página 200, o LSN que alterou ela pela última vez foi o LSN 100. Eu tenho aqui uma entrada que também vai alterar a página 200 com LSN o que? 501. Agora, 501 é maior do que 100. Então, na hora que o SQL Server pega e sabendo que a escrita no Transaction Log é sempre sequencial, ele vai olhar e vai falar o quê? Opa, essa página lá no arquivo de dados está desatualizada. E aí, ele vai pegar, vai fazer a atualização dessa página para o quê? Para colocar um banco de dados no estado consistente. Na hora que ele tiver feito todo o processo de recovery, gente, o que é garantido? É garantido que toda transação que foi comitada vai aparecer no nosso banco de dados, não só isso. E que no momento que eu acabei o meu processo completo de recovery, que o banco de dados está num estado consistente. Afinal de contas, a gente espera, né, isso de um banco de dados relacional. Vamos agora analisar um cenário onde acontece um crash antes do commit. Para esse cenário eu vou abusar das minhas habilidades artísticas com os Umits, tá legal? Então vamos lá, imagina o seguinte, a gente tem a mesma estrutura, né? Aqui eu tenho o arquivo de log, aqui eu tenho um arquivo de dados, né? Esse aqui é o limite entre o físico e a minha memória, né? O volátil. Aqui eu tenho o data cache e aqui eu tenho o meu log buffer, ok? E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte: se alguém pega, dá um begin transaction, então começa uma transação e depois começa a fazer uma série de operações, sei lá, insert, update, delete, por aí vai, o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, o SQL Server está pegando e está colocando aqui no data cache, está pegando do disco e colocando aqui no data cache uma série de páginas onde ele vai pegar e vai fazer o que, gente? Vai pegar e vai fazer as operações. Então ele vai trocar o valor que era aqui A, vai colocar B, o que era C, vai colocar D, o que era E, vai colocar F, ele vai pegar uma página para apagar, vai inserir uma página nova com alguns registros. Então ele vai fazer uma série de manipulações, tá, desses registros dentro do data cache e cada um deles com o seu log record correspondente. Em um determinado momento, repara que agora, gente, nesse momento, eu não tenho nada persistido no meu arquivo de log e aqui no meu arquivo de dados, o que eu tenho é a versão original de cada uma daquelas páginas que estão sendo manipuladas, certo? Vamos supor que daqui a pouco, tá aqui minha transação, ela vem acontecendo uma série de coisas e eu perdi o meu servidor, tá? Só para simplificar, gente, quando eu falo perdi o meu servidor aqui, vamos supor que alguém foi lá e puxou o cabo de energia, caiu o meu servidor. Na hora que caiu o meu servidor, o que vai acontecer? O SQL Server vai pegar, né, caiu junto, na hora que a gente reinicia o servidor, ele vai pegar, vai voltar o serviço do SQL Server e vai disparar o processo de recovery. Agora, e tudo aquilo que eu havia feito, né? Aquelas operações que a gente estava pegando, estava manipulando, né, os dados. Elas estão persistidas ou no meu log ou no meu arquivo de dados? Não estão persistidas. Aí você pega e me fala, mas Luciano, então quer dizer que eu estou com a base corrompida? Não, você também não está com a base corrompida. Por que você não está com a base corrompida? Porque por SQL Server, uma transação que começou e não acabou, ele não tem um fim, é a mesma coisa que ele tivesse o quê? Um rollback aqui. Então, basicamente, como a transação não tem fim, o que acontece? Na hora que o SQL Server está no processo de recovery, se tivesse alguma entrada dessa transação aqui no arquivo de log, ele teria que pegar e desfazer aquelas operações. Como não aconteceu nenhum flush, o nosso estado é o que eu vou ter aqui no meu arquivo de
log. No arquivo de log físico, eu teria o que? Todas aquelas transações que começaram e que o que, gente? Que tem a marcação de fim. Agora, aquela minha transação que estava no meu log buffer, que não foi persistida, não tem problema. Por quê? Porque como ela não foi persistida e todas as páginas relacionadas às operações também não foram persistidas, elas não estão aqui, o banco de dados para aquela transação já está no estado consistente. Então, se não acontece o commit, a gente não vai ver um flush do log buffer não causado. Isso é, quando eu falo não, é não causado pelo Transaction Manager, pelo gerenciador de transações. Mas pode acontecer, a gente vai ver, que esse flush seja gerado por outros elementos do SQL Server. Que elementos são esses? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo similar àquele que a gente discutiu agora há pouco, só que nesse exemplo aqui eu estou fazendo a atualização dos registros que tem um ID maior do que 10. Gente, suponha que eu tenho uma série de entradas para essa tabela de pessoa física. O que vai acontecer? Então vamos lá. Está aqui aquela estrutura que a gente já conhece. Então comecei a registrar, a operação 1 recebeu LSN 500. Aí a operação 2 vai fazer o update. Para fazer o update, um registro, ele precisa carregar a página para o data cache. Carregou a página para o data cache, né? Vai pegar, vai fazer a atualização. Mas, nesse caso, como eu estou atualizando todo mundo com um ID maior do que 10, o que vai acontecer, gente? Não é mais uma página, é uma série de páginas. Então, o que o SQL Server vai fazer, gente? Ele vai pegar e não só atualizar aquela página 200 para o valor B, atualizando também, né, o cabeçalho para LSN 501, mas esse update vai ser refletido lá no log de transação como o que, gente? Como uma série de entradas dentro do log buffer. Então aqui eu vou ter o LSN 502, 503, 504, 505, até, sei lá qual LSN, vamos colocar aqui 1300, sei lá qual que vai aparecer aqui. Mas o que está acontecendo então é que cada uma dessas alterações de A para B está sendo refletido, está recebendo uma entrada no Transaction Log. Então o que a gente tem? A gente tem uma série de entradas no Transaction Log até que apareça quem? O LSN 10.282, por exemplo, estou chutando o número aqui, que é referente ao quem? Ao commit. Gente, o que acontece na hora que a gente recebe um commit? O SQL Server vai pegar, vai fazer o flush do log buffer, vai escrever isso aqui no arquivo de log, acabou de fazer o flush, ele acabou de executar o nosso famoso write ahead login. Tudo bem? Então, perfeito, gente, né? Tá aqui o funcionamento do log de transação, estou respeitando o protocolo, tá tudo certinho. Agora a gente está com um cenário onde eu tenho uma série de entradas no arquivo de log de manipulação dos meus dados. Eu tenho um data cache onde eu tenho o que, gente? Eu tenho uma série de páginas sujas. Não só essa página, mas todas as páginas que têm registros que foram alterados estão como sujas no data cache. E essas páginas que originalmente, a versão original delas estão todas aqui também no arquivo de dados, ainda não foram persistidas. Tudo bem? Porque é característica do protocolo Write Ahead Login. E aí eu pergunto para vocês, gente, o que aconteceria se depois de comitada a transação, você está lá no seu Management Studio, recebeu o ok da operação de commit, e aí seu servidor cai? O que aconteceria? Vamos lá. O processo de recovery teria que pegar e teria que sair o quê?
lendo aqui o nosso log de transação, pegar todas as operações que a gente tem aqui e refazer todas essas operações no data cache para colocar o banco de dados em estado consistente.